Sabe, geralmente, quando a gente pensa em leis e regras, rola aquela expectativa de uma precisão quase matemática, né? Uhum, com certeza. A gente espera previsibilidade total. Exato. É tipo um semáforo de trânsito num cruzamento super movimentado. Ficou vermelho, os carros param. Ficou verde, avançam. É uma linha bem visível e muito segura. É o que mantém a sociedade funcionando sem o caos, né? Pois é, mas aí a dinâmica muda completamente quando a gente coloca o fator humano e o poder do Estado na jogada. Imagina colocar um distintivo no peito de alguém, entregar uma arma ou uma caneta que tem o poder de assinar um mandado de prisão. Aí o cenário fica bem mais complexo. Muito. Aquele semáforo perfeito começa a piscar no amarelo no meio de uma tempestade. A gente entra num território de poder que é super nebuloso. A linha entre manter a ordem e cometer um abuso vira um fio de cabelo. É a definição clássica de um campo minado. Historicamente, o Estado sempre teve muita dificuldade em policiar os seus próprios guardiões, sabe? E é exatamente por esse campo minado que a gente vai navegar hoje. A gente vai fazer mais um super estudo focado no material do professor Kim Nunes. Excelente. Um conteúdo riquíssimo, pensado especialmente para os concursos da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado da Bahia. Nosso foco total aqui é a nova Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Isso mesmo. E o material do professor Kim traz isso de uma forma muito cirúrgica para as provas. Traz mesmo. A gente vai focar nas novidades legislativas, naquelas dicas cruciais da apostila, nas principais cobranças em concursos, porque tem muita questão na apostila, né? Bastante. E pegadinhas também. Nossa, várias. E claro, vamos dar um foco gigante na jurisprudência, porque é aí que as bancas gostam de apertar. Mas para começar, a gente precisa de um contexto. O que torna esse mergulho tão fascinante é justamente o contexto histórico, sabe? A legislação anterior que tratava de abuso de autoridade era lá de 1965. Nossa, bem antiga. Sim, escrita em plena ditadura militar. Era uma lei muito envelhecida, com penas muito brandas e definições que eram extremamente vagas. Aí a mudança em 2019 tenta modernizar isso tudo. Uhum. Tem um jurista muito famoso, o Eugênio Raul Zaffaroni, que aparece frequentemente nas análises desse tema. Ele usa um conceito brilhante que a apostila do professor Kim ressalta muito bem, chamado direito penal subterrâneo. Direito penal subterrâneo? Que termo forte. Muito forte. Ele se refere àquela violência institucionalizada, sabe? Arbitrária, que corre ali por debaixo dos panos. É o uso da máquina pública como instrumento de opressão silenciosa. A lei de 2019 tentou jogar uma luz nesse subterrâneo. Tá, mas aí a gente esbarra num grande paradoxo, né? Como é que se cria regras rígidas para punir, digamos, o policial que abusa da força ou o juiz que abusa da caneta sem aterrorizar os bons profissionais? Esse é o grande X da questão. Porque se a lei for severa demais, o policial não vai querer sair da viatura. O juiz não assina nada com medo de ser preso por qualquer errinho. Como é que o Estado não paralisa? Essa pergunta é a espinha dorsal da nova legislação. E a resposta que o legislador encontrou, e que é uma baita dica de prova, foi construir um escudo específico para proteger aquele servidor que comete um erro honesto. Na prática, a lei estabeleceu que não existe crime culposo de abuso de autoridade. Nenhuma exceção para isso? E se tiver, uma negligência muito grave? Nenhuma exceção. Para o crime existir nessa lei, não basta imprudência, não basta falta de atenção ou imperícia. Todo crime de abuso de autoridade exige o dolo. E vai além, viu? Ah, é? Sim, não é qualquer intenção. É um dolo específico. A doutrina chama de elemento subjetivo especial na mente de quem pratica a ação. Ah, eu vi isso nas dicas do material e achei fundamental para quem está estudando. O agente público tem que agir com uma de 3 motivações muito claras, né? Exatamente. Quais são elas? Então, e essa é a que mais chama a atenção, ele age por mero capricho ou satisfação pessoal. Perfeito. Agora pensa no impacto processual disso. O Ministério Público, na hora de denunciar um policial, ele tem que provar o que se passava lá dentro da cabeça do agente naquele exato momento. Isso acaba eliminando a punição pelo simples erro de cálculo. É uma peneira bem fina, né?
muito fina. E a lei consolida isso dizendo que a simples divergência na interpretação de uma lei ou na avaliação de provas, por si só, não configura abuso de autoridade. Eu gosto de pensar nisso usando uma analogia que o pessoal com certeza vai pegar fácil. Tipo futebol. Opa, manda. Imagina um árbitro de futebol numa final de campeonato. Se ele marca um pênalti errado, sei lá, porque estava mal posicionado, alguém entrou na frente da visão dele e ele só interpretou mal o lance. É um erro crasso, óbvio. Uhum. A mídia vai cair matando, ele pode até ser afastado pela federação, mas não é um crime. Agora, se ele marca o pênalti sabendo que não foi nada, apenas pelo capricho de ver aquele time perder ou porque quer beneficiar o outro lado, a natureza do ato muda completamente. A analogia é perfeita. O erro de avaliação humano a gente perdoa no direito penal. A malícia intencional, o dolo específico, não. Trazendo para o mundo jurídico um juiz que decreta uma prisão baseado numa interpretação diferente da lei, mas que fundamenta bonitinho, ele não comete crime. A divergência faz parte. Tá, mas espera aí. Isso não cria uma brecha gigante? Um juiz mal intencionado não poderia simplesmente assinar uma ordem de prisão completamente maluca e depois, na hora de se defender, falar tipo, foi mal, eu só interpretei a lei de um jeito diferente. Essa é a típica provocação que cai em concurso. E é por isso que a jurisprudência criou uma trava para evitar essa desculpa esfarrapada. A divergência de interpretação protege o debate jurídico razoável, mas ela não protege a decisão teratológica. Teratológica. Essa palavra assusta a galera nas provas. Assusta, mas o conceito é simples. Teratologia é o estudo das monstruosidades. Então, uma decisão teratológica é uma monstruosidade jurídica. Ah, entendi. É algo tão absurdo, tão flagrantemente ilegal, que nenhum jurista conseguiria defender como uma simples divergência. Tipo, se um juiz manda prender uma testemunha porque não gostou do tom de voz dela, isso não é interpretação. Isso é abuso claro e puro. Faz todo sentido. Então o filtro é o dolo específico e a ausência de teratologia. Beleza. A próxima pergunta que as questões da PM e da PC costumam trazer é: quem exatamente pode cometer esse crime? Essa é clássica. O conceito de autoridade aqui é o mais amplo possível. Esse é um crime próprio. Ou seja, exige uma qualidade especial do autor. Isso. E essa qualidade é ser agente público. Mas olha a pegadinha. Agente público abraça quase todo mundo que tem vínculo com o Estado. Servidor concursado ou não, remunerado ou não. Servidor temporário também? Temporário, estagiário, até mesário de eleição durante o pleito. Pessoal do judiciário, legislativo, executivo. Se você atua em nome do Estado, tá dentro do radar. Mas e quem já aposentou? Tem uma dica no material do professor Kim sobre isso, né? Tem sim, e despenca nas provas. O aposentado perdeu o vínculo ativo com o Estado. Logo, ele não pode ser o autor principal do crime de abuso de autoridade. Faltou a tal da autoridade pública no momento do fato. Certo. Agora, e um civil? Imagina que um civil comum está ajudando um policial corrupto a cometer um abuso. Esse particular, ele sai ileso só porque não veste farda? De jeito nenhum. E aí entra a regra do concurso de pessoas. Pensa na condição de agente público como algo contagioso. Contagioso? Como assim? Se um civil ajuda um policial a cometer o crime e esse civil sabe que o parceiro é policial, essa característica elementar do crime contagia o civil. O particular vai responder junto pela mesma lei de abuso de autoridade em coautoria. Caramba, isso é muito importante para a prova. As elementares do crime se comunicam. Exatamente. Se comunicam quando o particular tem conhecimento delas. Anotem isso, pessoal. Agora, outro ponto que eu achei sensacional no material e que é bem do nosso dia a dia. A lei diz que o abuso pode rolar no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. O que isso significa na prática? Significa combater a famosa carteirada. Ah, claro. Tipo, o cara tá de folga. Isso. Imagina um policial domingo de manhã, de bermuda e chinelo, comprando pão na padaria. Uhum. Ele entra numa discussão por causa da fila, saca o distintivo e ameaça prender o padeiro por puro capricho. Ele não estava trabalhando, não bateu ponto. Mas ele usou o peso do Estado. O pretexto de exercer a função é justamente usar o status público para oprimir. A farda não importa tanto quanto a opressão causada pelo cargo. E isso me puxa para um debate enorme de competência.
Imagina um policial militar cometendo um abuso desses durante o serviço. Quem julga ele? A justiça comum ou a militar? Essa é, sem dúvida, uma das mudanças jurisprudenciais e legislativas mais importantes para a galera que vai fazer concurso para PM. Antigamente, a regra era que crime de abuso de autoridade cometido por PM, mesmo em serviço, ia para a justiça comum, estadual ou federal. Era uma forma de garantir imparcialidade, né? Tirar o caso lá de dentro do quartel. A ideia era essa, mas houve uma virada de chave brutal em 2017. A Lei 13.491, ela mesma, ela alterou o Código Penal Militar. Hoje, a regra mudou. Se um policial militar estadual, em serviço e no exercício da função, comete abuso de autoridade, a competência para julgar é da Justiça Militar. Olha, se dá uma questão de prova linda, viu? E cai o tempo todo, o pessoal confunde muito. Bom, a gente já falou de quem comete e onde é julgado. Vamos olhar agora para o campo de batalha. O material do professor Kim traz decisões pesadíssimas do STF e do STJ sobre situações práticas. Vamos pegar a condução coercitiva, lá no artigo 10. Esse artigo mudou muito a forma como as polícias trabalham no Brasil. Porque antes a gente via direto na TV, né? Pessoas sendo acordadas às 6 da manhã pela Polícia Federal para ir depor de surpresa, para não dar tempo de combinarem uma mentira. O famoso fator surpresa. Mas a nova lei criminalizou a conduta de decretar essa condução coercitiva para testemunha ou investigado de forma descabida, e o STF já tinha batido o martelo nisso, dizendo que forçar o interrogatório fere o direito de não produzir provas contra si mesmo. Então hoje, se o juiz ou o delegado força isso com aquela intenção maliciosa, ele entra no crime de abuso. Loucura. E outro ponto super sensível da jurisprudência, que também envolve essa calibração de força, é o uso de algemas. Especialmente em adolescentes. Esse é um tema bem quente. Tem uma decisão de 2024 do STF que elevou muito a barra. A gente já sabe da súmula vinculante 11, né? Aquela que diz que a algema não é regra, precisa de risco de fuga, resistência ou perigo. Mas para menor de idade, a regra ficou ainda mais dura, né? Muito mais. O STF decidiu que o uso da força contra adolescentes tem presunção de ilegalidade. A justificativa não pode ser só um protocolo preenchido. Tem que passar por um crivo muito rigoroso do Ministério Público e tem que chamar até o Conselho Tutelar para avaliar o que aconteceu. Caramba, a responsabilidade do agente triplica num cenário desses. Triplica. E qualquer deslize com aquele dolo específico de humilhar configura o crime. E tem também os crimes de omissão, não podemos esquecer. Verdade, o artigo 12, por exemplo, de deixar de comunicar a prisão para a família em 24 horas. Exato. Abuso não é só fazer algo violento. Às vezes é sentar em cima do processo e não fazer o que tem que ser feito. Bom, depois de entender essas infrações, a gente chega no acerto de contas. As consequências da condenação. A galera que não estuda direito acha que se o policial comete abuso, ele é demitido no dia seguinte. É o que o senso comum espera, né? Mas a realidade da Lei 13.869 é bem diferente. Pois é, as provas adoram brincar com isso. As penas para a maioria desses crimes são de detenção, consideradas de menor ou médio potencial ofensivo. Cabe até suspensão condicional do processo, dependendo do caso, né? Sim, penas alternativas. Dificilmente o agente vai para o regime fechado no primeiro erro. Tá, mas aí vamos falar dos efeitos da condenação. O artigo 4º, a apostila do Kim Nunes tem um alerta gigante lá. A obrigação de indenizar a vítima é automática, certo? Certo. O juiz já fixa na sentença criminal um valor mínimo para reparar os danos morais ou materiais. Mas e a perda do cargo público, do mandato? E aquela inabilitação para trabalhar para o Estado por 1 a 5 anos? A sociedade espera ver a demissão. Aí é que o legislador puxou o freio de mão com força. Esses efeitos, a perda do cargo e a inabilitação, não são automáticos. Repito, não são automáticos. Gente, anotem isso, que despenquem prova. O juiz tem que motivar expressamente na sentença. Ele não pode só dar a pena e dizer, e por tabela, tá demitido. Mas tem uma exigência maior ainda. A tal da reincidência, né? Reincidência específica em crime de abuso de autoridade. Cara, eu lendo o material, eu parei nessa hora. Deixa eu ver se eu entendi a proteção que a lei dá. Um PM age com intenção comprovada de prejudicar alguém, o tal do dolo específico,
passa por todo o processo, é condenado sem recurso e ele mantém o distintivo. Na esfera criminal, pela lei de abuso de autoridade, sim. Pelo primeiro crime, ele não perde o cargo. Ele teria que cumprir essa pena, voltar para as ruas, cometer um novo crime de abuso de autoridade, ser julgado e condenado de novo. Só então o juiz penal poderia justificadamente arrancar a farda dele. Mas qual é a lógica de proteger quem já teve a malícia comprovada no tribunal? Isso gera impunidade, não acha? Muita gente critica por isso. Mas a lógica do legislador volta para o medo daquele efeito paralisante que a gente comentou lá no começo. Eles tinham receio de que uma punição drástica logo de cara fosse usada como arma política para demitir adversário, sabe? A lei quer arrancar do Estado o cara que tem o abuso como hábito, não o cara que cometeu uma falha ética pontual. Entendi o raciocínio. Mas e a vítima? Ela vai ter que aguentar ver aquele mesmo agente patrulhando a rua dela depois de ter sido condenado? É aí que muita gente se perde nas provas. Entra o conceito maravilhoso da independência das instâncias. O Estado tem 3 braços para punir: o penal, o civil e o administrativo. E eles andam separados. Totalmente autônomos. Então o fato do cara não perder o cargo no processo criminal não salva a pele dele na corregedoria. Então a corregedoria da PM pode olhar o caso, instaurar um PAD, um processo administrativo disciplinar, e mandar ele para a rua. Na hora, e por quebra de decoro ou violação de dever funcional, ele sai pela porta administrativa, mesmo estando protegido na esfera penal. Excelente dica. Mas tem alguma situação onde a decisão do juiz criminal amarra as mãos da corregedoria? Tem sim, e são as exceções categóricas. Se o juiz penal provar e disser na sentença que o fato não existiu ou que não foi aquele agente que cometeu, Negativa de autoria. isso, ou então que o policial agiu em legítima defesa ou estrito cumprimento do dever legal. Nesses casos de absolvição absoluta, a decisão tranca tudo. A corregedoria não pode punir um fantasma. Mas detalhe, se for falta de provas. Se o juiz criminal absolver por falta de provas, o processo administrativo segue solto. Faltou prova para a cadeia, mas pode sobrar prova para a demissão administrativa. É uma arquitetura jurídica muito cheia de detalhes. A gente foi do dolo específico até a reincidência, passando por decisões do STJ. Fica claro que essa lei foi esculpida com muito cuidado para civilizar o poder estatal sem castrar as polícias. Foi uma tentativa de pegar as práticas da ditadura, iluminar tudo e exigir que o Estado justifique cada segundo de interferência na liberdade do cidadão. Para encerrar o nosso mergulho, a gente volta para a questão da mente humana. Como é que se prova esse tal de dolo específico? Aquele desejo oculto de prejudicar alguém no meio de uma operação tensa às 5 da manhã. Esse é o desafio probatório que faz com que seja tão difícil ter condenação criminal por abuso no Brasil hoje. Exato. E isso deixa uma semente para a galera refletir, né? Se a barra para condenar é tão alta, baseada em ler intenções invisíveis, será que a Lei 13.869 não funciona mais como um escudo simbólico do que como um freio real para o dia a dia? É um equilíbrio bem delicado. Bem delicado mesmo. Fica a reflexão para quem está focado na carreira policial. Com certeza. Bom, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou dessas dicas focadas do professor Kim Nunes, não esquece de seguir o canal, curtir e compartilhar esse vídeo com a galera que está estudando. E segue também lá no Instagram, é @profKimNunes. Todo dia tem dica quente para a prova. Isso aí. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo estudo. Bons estudos, pessoal!